Sorria, tira a tristeza dessa cara, celebra que o tempo não para. O bom da vida é ser feliz, exceto se você for o Coringa do Todd Phillips. Claro que eu não ia deixar vocês na mão, então eu vim falar sobre o grande sucesso, o grande burburinho atual do cinema pipoca. Então vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar sobre essa nova incursão da DC Comics nos cinemas, que é Coringa, Delírio a 2. O comediante fracassado Arthur Fleck, vivido por Joaquin Phoenix, conhece o amor de sua vida, Harley Quinn, vivida por Lady Gaga, enquanto está encarcerado no Arkham State Hospital. Os dois embarcam então em uma aventura romântica condenada. Eu posso dizer que eu tenho muitas opiniões sobre esse filme. Eu vou começar então pelas coisas que eu gostei, porque a lista das coisas que eu não gostei é muito maior. Então vamos começar falando bem do que dá pra falar bem de Coringa Delírio a 2. Talvez o que eu mais goste nesse filme é o fato dele trabalhar muito, e quando eu digo muito, é incansavelmente pra negar o filme anterior, negar o legado que o Coringa de 2019 trouxe. Mas quando eu digo legado, é o legado ruim, que são os fãs que entenderam errado a mensagem, que acabam flertando com a criminalidade, que veem no Arthur Fleck não um criminoso que se torna um vilão, e sim um ídolo, um exemplo a ser seguido. Inclusive, grande parte da ideia desse filme é baseada nesse princípio, o que leva a pontos bons e a pontos não tão bons, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Eu gosto muito da Lady Gaga e do Joaquin Phoenix aqui, eu acho que os dois entregam um bom trabalho, eles têm uma boa sinergia, eles trabalham bem juntos. E eu diria que esse filme tem três instâncias diferentes que infelizmente não se conversam bem. Em partes ele é um filme de tribunal, e eu acho que essa parte do tribunal é a que mais funciona pra mim, é a parte que eu mais gosto de Delírio 2, mas ele também tem um musical e umas repetições do primeiro filme pra poder fazer essa ligação, e eu acho que é aí que o filme se perde. Nisso que eu falei de negar o primeiro filme, né, de tentar afastar os incels da figura do Coringa, o filme acaba fazendo um exercício muito interessante que alguns filmes, recentes fizeram também. Eu trouxe 2 exemplos aqui que eu acho que combinam muito com o espírito aqui de Coringa Delira 2, e que eu acho que Coringa acaba estando no meio termo dessas 2 ideias, que é Matrix Resurrections, da própria Warner, tá disponível no Max, se você quiser assistir, em que a Lana Wachowski volta para reapropriar a franquia Matrix. Afinal, é uma franquia capitaneada por uma pessoa LGBT e não faria nenhum sentido pessoas que são contra os direitos de pessoas LGBTs tomarem conta, entenderem o filme como delas. Eu acho que ela fez um bom trabalho aqui. Inclusive, eu acho que ela fez um bom trabalho aqui destruindo esse sonho dessas pessoas de se apropriarem. E é por isso que esse quarto filme enfrentou tantas críticas de certa parcela do público. Outro exemplo que eu trago aqui é o brasileiro A Jaula, um filme de 2022 que está disponível se você quiser assistir no Disney Plus, que é um remake de um filme argentino que flerta muito com umas ideias super conservadoras, quase fascistas ali, de bandido bom é bandido morto e leva aquilo às últimas consequências. O filme brasileiro tenta corrigir essa rota, tentando trazer o cenário político brasileiro para essa discussão, mas também trazendo vilões como vilões e mocinhos como mocinhos, mesmo que esses personagens tenham uma dubiedade. Na versão brasileira fica muito mais claro que algumas linhas não podem ser cruzadas. O primeiro filme do Coringa, lá de 2019, colocava meio que a gente para ter essa dúvida mesmo. Será que o Arthur Fleck era um grande vilão? Ou ele era só uma vítima da sociedade, desse mundo cruel, desse universo tão perverso que o rodeava? Esse segundo filme coloca esse julgamento nas telas. Esse julgamento que o público fez, ele materializa em forma de um júri mesmo, de um tribunal, que julga se Arthur Fleck merece a pena de morte ou não. E ele faz questão de criticar o tempo todo aquele espectador que glamorizava o Coringa, colocando ele aqui exatamente na condição que ele é de fã maluco de assassino. E eu tenho certeza que muitos deles vão assistir e nem vão entender que estão sendo zoados pelo filme. Mas sim, a grande dúvida de todo mundo foi respondida
Esse filme é sim um musical, mas é um musical péssimo, assim, eu não sei se o Todd Phillips foi forçado a colocar esses momentos musicais nessa história, ou se ele nunca assistiu nenhum musical na vida, porque todos os números musicais desse filme são horrorosos, porque eles não conseguem estar organicamente dentro do filme. Então, o filme tem muitas músicas, tá, eu acho que tem músicas até demais, e todo momento que essas músicas aparecem, o filme precisa pausar toda a ação, precisa pausar tudo que tá acontecendo pra inserir aquele momento musical. Então esses delírios, esses duetos que o Coringa tem com a sua Arlequina, eles são muito chatos de se ver. Tem um número musical só que eu gostei bastante, se eu não me engano é I'm Joker a música, é uma música muito legal, porque talvez esse seja o número musical mais musical convencional que a gente tem aqui. O resto eu acho que não tá muito bem encaixado no filme. Talvez eles precisassem encontrar uma maneira mais orgânica de fazer essas 2 vertentes se encontrarem. Uma coisa que é importante pontuar, que eu gostei também e que eu acho que o filme, faz de interessante, é inverter a lógica do relacionamento do Coringa e da Arlequina que a gente conhece, mas isso também faz parte de um outro dispositivo que eu vou falar ali na frente. Não vou dar muito spoiler, mas se você conhece os personagens, você sabe que a dinâmica de relacionamento deles não é exatamente saudável. E nesse filme, ela continua não sendo, mas a ótica aqui é um pouco diferente, é um pouco deturpada. Agora o que eu falei ali, do filme, tentar repetir algumas coisas do primeiro, que é o que mais me incomoda, que é o que mais me tira desse filme, porque eu acho que não faz sentido a forma como ele resolve reprisar algumas coisas que ele fez no primeiro Coringa. Existe uma questão no filme de 2019, que é a gente acompanha o Arthur Fleck sofrendo, sendo afligido, sendo atingido por muitas coisas que acontecem ao redor dele, né? E esse sofrimento vai se acumulando dentro dele, tanto a ponto dele explodir e acontecer aquele momento de catarse que a gente acompanha no final do filme. Esse filme repete essa escalada de sofrimento do Arthur Fleck, só que essa catarse ela vem de uma responsabilização de culpa, então é algo muito pequeno e mesmo quando isso acontece, o filme não faz esse personagem parar de sofrer, a gente acompanha o sofrimento do Arthur Fleck durante essas mais de 2 horas de filme, sem o personagem ter nenhuma recompensa, sem isso ser realmente necessário, porque no primeiro filme o arco de sofrimento dele era necessário pra gente chegar naquele final. Aqui esse sofrimento não faz sentido nenhum. O que parece aqui mesmo é que os roteiristas só odeiam o Coringa e querem fazer ele sofrer o máximo possível. É de um sadismo que eu não consigo entender. Sinceramente, eu acho que não tinha por que isso acontecer. Ali no finalzinho do filme, tem uma coisa que acontece, não vou dar spoiler aqui, tá? Esse vídeo é sem spoiler. Mas tem uma coisa que acontece ali no final do filme que parece muito golpe de produtor, sabe. Na minha cabeça aquilo ali, os produtores obrigaram o Todd Phillips a colocar. É uma coisa que não faz muito sentido, o filme não explora bem, só serve pra te dar alguns segundos de fanservice e ao mesmo tempo apontar: "Ó, talvez façamos um filme derivado aqui". A saída final desse filme eu achei ousada, eu achei que isso não iria acontecer, mas eu não sei se eu gosto, porque tá muito alinhado a esse dispositivo de sofrimento, tá muito alinhado, sabe, e não faz sentido, tipo, é como se o filme quisesse reforçar essa mensagem de mundo cruel, só que sem te dar nenhuma recompensa. Eu não sei se eu gosto muito não. Agora, um ponto importante, não acredite nesses comentários falando que o filme é ruim, que o filme é péssimo, porque esses comentários vêm justamente das pessoas que glorificaram o primeiro filme. Esse filme é realmente bem diferente do primeiro, e ele tá muito empenhado em afastar o tipo de fã que glorificava o Arthur Fleck, o Coringa, no primeiro filme. Então, muito provavelmente é por isso que muita gente não vai gostar. Mas no fundo eu acho que ele é um filme repleto de ideias interessantes que não se ligam, mas você vê ali pequenas sementes de coisas que poderiam funcionar. Outra coisa que me incomoda é que eu acho que esse é um filme muito longo. E eu já senti que ele era longo logo no início, porque os primeiros 10 minutos do filme não servem pra absolutamente nada, sabe? Você poderia começar o filme bem mais na frente. E tem esses diversos números musicais que não estão bem conectados com a história principal do filme. Então eu juro pra vocês,
que é uma coisa que eu não costumo fazer. Teve um momento que eu tive que pegar o relógio pra ver quanto tempo faltava pra terminar, e isso nunca é um bom indicativo. Na real, eu acho que esse é um filme que vale a pena ver por conta dessas ideias. Eu acho que ele tem ideias muito boas, apesar de não ser muito bem aproveitadas. Agora, esse não é um filme pra você que glorifica o Coringa e nem você que romantiza a relação entre Coringa e Arlequina. Sabe, você aí que ficava postando fotinha do Jared Leto com a Margot Robbie no filme de anos atrás? Então, não precisa nem passar perto. No fundo, resumindo, eu acho que Coringa Delírio 2 é um filme corajoso em certos aspectos. Eu acho que nenhum outro filme de super-herói ousaria em algumas coisas que ele fez aqui. Mas faltou fazer essas ideias se assentarem melhor, se encontrarem, se entrosarem melhor. Por exemplo, eu acho que esse filme funcionaria muito mais se ele fosse um filme de tribunal desde o começo e esses números musicais do Delírio a 2 entrassem ali no meio. Só que a gente tem essa infinidade de cenas em Arkham que muitas vezes não acrescentam muito para a história principal e faz com que o filme demore realmente a acontecer, a mostrar para o que veio. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Para Coringa Delírio 2, eu dou 2,5 estrelas. Provavelmente em algum lugar dessa tela agora tá aparecendo o meu arroba. Convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Lá a gente pode bater um papo sobre cinema, trocar figurinhas, e eu aceito dicas, críticas, sugestões sobre o que você quer ver aqui no canal. No fundo, o grande delírio foi do Todd Phillips em achar que o pessoal compraria essa ideia. Até o próximo filme.